Eu acho que foi a culpa exclusiva do condutor do debate aqui, que você entendeu? A gente está com uma questão de horário aí, mas sempre os apoios a gente tem que agradecer, não é? E eu quero relembrar novamente aqui um agradecimento especial para o Instituto dos Advogados de São Paulo e um apoio também principalmente para o Clóvis Carvalho, que está aqui e que nos apoiou nessa entidade que está congregando os interesses aí das organizações sociais na área da cultura. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, para dizer que o governador Geraldo Alckmin encaminhou um projeto, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, estendendo a área de atuação das organizações sociais no Estado de São Paulo. E ele, eu não sei ainda os projetos que ele pretende, na área do planejamento, etc., mas também na área da criança e do adolescente. O desembargador Malheiros foi coordenador aí da área da criança e do adolescente do Tribunal de Justiça e é uma das pessoas, vamos dizer assim, que mais militam nessa política em defesa dos direitos da infância e da juventude. Mas eu não poderia encerrar esse debate porque há uma queixa geral de que nós temos aí pessoas que estão muito mal instaladas, é isso? E depois nós temos também alguns jovens autores. Você veja que nós temos aí a presença do Eduardo Panunzio, do Flávio Lobo, da Luísa Greenhalgh, do Marcos Ozaki, da Mariana Kiefer Cruxin, da Mariana Vilela, do Tiago Donini e da Valéria Treza, que seguramente tem amigos aqui que querem colher um autógrafo no livro. E é um livro que essa questão na CIF do controle nós aprofundamos bastante. A gente acha que o princípio da transparência na gestão das organizações sociais, na transparência do trabalho realizado pelas organizações sociais é fundamental. Aliás, isso também é uma mensagem muito clara nos votos do ministros do Supremo que já se decidiram na ADIM, na 1923, que essa questão da transparência, o princípio da transparência é muito importante. Isso vai ser uma diretriz muito forte e uma diretriz que vem sendo acompanhada pelos tribunais de contas. Os tribunais de contas têm se tornado assim atores muito relevantes nessa questão das organizações sociais. Quer dizer, não só acolhendo o modelo, a flexibilidade, etc., mas lutando para que esse modelo tenha mecanismo de monitoramento das suas ações, etc. A gente tem um trabalho do Tribunal de Contas da União muito forte, principalmente na área de ciência e tecnologia, como não poderia deixar de ser. Na área da cultura, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também tem uma postura assim construtiva, e o Tribunal de Contas do município de São Paulo, Maria da Glória, vem desenvolvendo um esforço. A gente tem acompanhado principalmente o trabalho do conselheiro Maurício Faria, no sentido de pensar, inclusive, novos indicadores na CIF, porque veja só, é importantíssimo a transparência, mas é importantíssimo também essa mudança de paradigma, quer dizer, para um controle, não um controle de procedimentos exclusivamente. O procedimento é importante? Mas o resultado é mais importante ainda. Quer dizer, essa mudança da mentalidade, quer dizer, por parte dos tribunais de contas, que acho que é algo muito alvissareiro no Brasil. E no livro vocês vão ver isso. Quer dizer, a gente, inclusive, relata, transcreve alguns acordos desses tribunais em que já se busca um controle de resultado. É uma notícia muito alvissareira para a nossa jovem democracia, quer dizer, essa democracia tão difícil que a gente lida diariamente com ela. Mas eu não queria terminar, mais uma vez, Belisário, eu estou seguindo os seus ensinamentos. O meu sócio Belisário sempre ele termina algumas vezes, entendeu? Então, estou terminando algumas vezes. Mas eu não queria
terminar os ensinamentos. Antes de passar a palavra final aí para os nossos convidados aqui, agradecendo, então. Lamento a gente não ter podido continuar, mas acho que foi culpa exclusiva desse condutor aqui do debate. Pois não, Raul? Eu queria só fazer um comentário relacionado com isso que o Nassif está falando, que é pressuposto do bom funcionamento dela, e você mencionou também a questão da transparência, pressuposto do bom funcionamento ter um conselho de administração ativo e representativo. Isso é fundamental. Eu atribuo, vamos dizer assim, ao sucesso que esse tipo de organização está fazendo na área de ciência e tecnologia, porque nós temos manifestação de cidadania na comunidade de ciência e tecnologia. Então, quando você faz um conselho de administração para uma organização como o CNPEM, lá em Campinas, por exemplo, você não tem como colocar lá, dada a ação protagonista da comunidade científica, não tem como colocar lá só apaniguados daquelas pessoas que vão assumir a gestão. É obrigado. Tem acontecido em todas elas que você tem uma representação ampla. Então, isso que dá a transparência. E isso caracteriza bem quão democrático é esse instrumento. É um instrumento que permite à comunidade se protagonizar. Não é? Que eu acho que uma coisa é a democracia política, de representação formal e tudo isso, outra coisa é a sociedade opinando efetivamente. Então, eu queria realçar que esse tipo de organização permite isso. Agora, pressupõe cidadania nas áreas que ela está atuando. É exatamente isso. Quer dizer, é necessário que haja um preparo. Não é? As instâncias têm que estar preparadas para poder trabalhar a questão dos contratos de gestão e a participação das organizações sociais. A área pública ela precisa entender que e isso é uma resistência muito grande, né? Que há um cenário diferente hoje, que temos outros atores, que não é mais o ator só da administração pública, do funcionalismo público, mas existem outros atores. E há necessidade de que esses atores se conheçam entre si. Então, uma organização social, uma instituição que assina um contrato de gestão com o público, ela precisa se abrir para entender o que é a administração pública, como é que ela trabalha, tem necessidade disso. E o público, do mesmo jeito, precisa entender que ele está trazendo para trabalhar com ele, como parceiro, uma instituição que tem suas regras, que tem uma legislação específica. E o controle de tudo isso é imprescindível. Na área da saúde, nós só conseguimos avançar, e aí também eu acho que a questão da organização social, porque ela fica numa região. Então, nós lá estamos há 14 anos numa região. Nós conhecemos aquela região em detalhes. E a comunidade nos conhece e trabalha conosco. Esse é um diferencial extremamente importante, que na área pública não se consegue, porque de cada 4 anos muda o governo, na hora que muda o governo, muda a secretaria e mudam todas as instâncias da secretaria. Então, perde-se esta relação que é tão importante, tão salutar para uma construção conjunta. Tá, Marcelo. Bom, também, só para me colocar em relação a algumas das questões que o Nassif levantou, em relação a essa questão de transparência, só lembrar 2 questões que não são de só menos importância, ao contrário, acho que são fundamentais, mas, enfim, essa questão de acesso às informações relacionadas à gestão das OS, é preciso nós lembrarmos que todas essas informações são públicas. Quer dizer, acho que esse, inclusive, um dos avanços justamente desse modelo no sentido de garantir essa transparência, justamente, entre outros, da acessibilidade pública de toda a documentação, enfim, todos os contratos de gestão, despesas, quer dizer, tudo isso é documentação pública que pode ser e deve ser acessado, enfim, por qualquer interessado. E segundo, também lembrar, enfim, também uma questão
pode parecer formalista ou jurídica, mas que também, por determinação legal da legislação, pelo menos da legislação de OS paulista, o acesso, o direito de associação às organizações sociais é garantido a qualquer cidadão. Quer dizer, toda organização social tem que ter no seu estatuto uma previsão de livre acesso a qualquer interessado ao seu quadro de sócios, que é justamente uma das maneiras, enfim, obviamente ela não é suficiente, mas é uma maneira, ainda que formal, mas enfim, de garantir também essa possibilidade de participação de qualquer cidadão em qualquer organização social. A última questão que eu queria dizer é o seguinte: eu concordo plenamente quando o Nassif, enfim, afirma da necessidade do Estado avançar na questão da formulação das políticas públicas. Agora, o que eu queria dizer é que, na verdade, o modelo de gestão para organização social veio colaborar, na verdade, veio reforçar essa demanda. A adoção do modelo de gestão por organização social também colocou para o Estado uma necessidade de readequação da sua própria estrutura, do próprio seu pensamento. Na estrutura, por exemplo, da Secretaria de Estado da Cultura, as mudanças internas na maneira de organização da Secretaria de Cultura nos últimos 10 anos foram imensas. Quer dizer, a própria Secretaria também teve que se adaptar para este novo modelo de gestão. E talvez a questão mais importante, além das suas mudanças estruturais, administrativas que tiveram de ser feitas, foi justamente na sua capacidade de ter de pensar políticas públicas para a área específica da cultura. Até porque, hoje em dia, pelo sistema como o modelo funciona, quando nós lançamos uma convocação, ou seja, um convite para que as organizações sociais apresentem propostas de gestão para determinado equipamento, determinado programa, essa convocação, que cabe ao Estado, no nosso caso, cabe à Secretaria de Cultura, ela tem que conter, até esse é o primeiro ponto, justamente, a política que a Secretaria determina, as diretrizes que a Secretaria coloca para a gestão daquele equipamento. Vai ser a partir dessa definição da política que cabe ao Estado que a organização social vai fazer a sua proposta de gestão para o cumprimento daquelas diretrizes. Então, eu acho que, nesse sentido, inclusive, este modelo ele favorece, mais do que favorece, ele justamente exige do Estado, quer dizer, um aprimoramento na sua capacidade de formulação de políticas públicas. Só fazer uma perguntinha. Eu queria entender o seguinte: qual foi a mudança de diretriz de política cultural que levou às mudanças na Universidade Livre de Música e lá no Conservatório de Tatuí? Marcelo, se pudesse ser bem breve para a gente encerrar, desculpe. Olha, cada mudança, inclusive, porque como os contratos de gestão são acordos jurídicos, obviamente eles têm que ser ou extintos ou suspensos por questões que devem ser, inclusive, juridicamente colocados. Nesses dois casos, foram questões jurídicas em relação à capacidade de gestão das organizações sociais que levaram a Secretaria de Estado da Cultura a uma modificação na organização social responsável pela gestão de cada um deles. Posso depois perfeitamente te transmitir depois, enfim, os detalhes, mas foram justamente, quer dizer, problemas na condução e da gestão que levaram a essa modificação. Só para encerrar, então, só queria dizer o seguinte: aqui mostrou a importância do instrumento em si, mas mostrou que esse instrumento, para ser bem-sucedido, depende de você ter uma cultura interna, formas de controle. Então, não é algo que possa ser massificado, como está sendo feito hoje por Ministério dos Esportes, por secretarias daqui e dali, por assembleias e tudo mais. Então, digamos, a partir dessa elite de OS que está sendo criada que eu acho que vai se disseminar à medida que se consolidem esses critérios de controle. E o Naves colocou muito bem, essa busca do resultado, é esse o critério que o Tribunal de Contas não utiliza. Ele vai só no... Eu tive uma vez em Santa Catarina, uma diretora de escola ganhou uma verba para construir um muro. Ela fez tão bem que ela construiu um muro e construiu uma quadra esportiva. Levou processo em cima porque a quadra esportiva não estava... Está ótimo, está ótimo. Eu não poderia terminar, você entendeu, sem uns últimos agradecimentos. Eu agradeço... Maria da Glória falou em comunidade. A gente tem uma comunidade aqui também, uma comunidade poderosíssima, vocês não imaginam quanto.
A gente tem uma qualidade de vida muito boa aqui no Conjunto Nacional, e eu quero agradecer o apoio do Conjunto Nacional, da Vilma Peramesa, que está presente aqui. Presente também a secretária Linamara Batistella, está ali, muito obrigado pela presença. E, finalmente, a Livraria Cultura e o Pedro Hertz, essa disponibilidade que ele tem sempre de franquear esse espaço para debates como esse. Muito obrigado a todos, então.